João 16, verso 7. Eu vou ler na revista e atualizada, e depois oferecer a ti o meu corpo como... eu vou ler esse mesmo versículo na linguagem de hoje e na nova versão transformadora. João 16, versículo 7, Jesus está se despedindo dos seus discípulos e ele diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Na nova versão transformadora, esse mesmo versículo, que eles usam a tradução da dinâmica, que é a ideia do significado desse texto numa linguagem contemporânea. Diz assim: mas na verdade é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu o enviarei a vocês. Na tradução na linguagem de hoje, o mesmo versículo diz assim: eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o auxiliador não virá, mas se eu for, muito eu bom enviarei ter vocês aqui com a gente, oficialmente. Eu ouvi porque para esses dias alguém contando de uma pesquisa em um site de buscas na internet, na região dos Estados Unidos, que é conhecida como Bible Belt, cinturão da Bíblia. Tem uma região dos Estados Unidos, de alguns estados, que é a região que tem mais evangélicos lá, mais crentes, tem as igrejas mais fortes, é conhecida como cinturão da Bíblia. E um site de buscas na internet mostrou as perguntas, né, relacionadas a Deus, que são mais feitas nessa região. Então, essas 4 perguntas foram as que mais apareceram. Primeira, quem criou Deus? Quem criou Deus? Segunda pergunta, por que Deus permite o sofrimento? Terceira pergunta, mais buscada lá, por que Deus precisa tanto de música? Por que Ele precisa tanto que a gente fique cantando para Ele? Por que Deus precisa tanto que a gente cante música, louvores para Ele? E quarta pergunta mais buscada é: por que Deus me odeia tanto? Essas são as 4 perguntas mais feitas na região que tem mais crentes evangélicos nos Estados Unidos. Você vai perceber que essas 4 perguntas aqui são muito infantis. Se você frequenta a igreja, uma igreja que ensina a Bíblia, a palavra de Deus, essas são perguntas, o catecismo de crianças ali provavelmente responde essas 4 perguntas assim, quando você está amamentando. Por que eu estou falando isso? Porque o tempo passa e as pessoas que estão há muito tempo na igreja, elas têm a tendência em vez de crescerem, amadurecerem, se tornarem adultas, têm a tendência de ficarem infantilizadas na sua fé, no entendimento, na consciência, extremamente dependentes dos líderes religiosos. Essa é uma tendência, mas eu não queria saber nada de Jesus, da igreja evangélica. Essas 4 perguntas falam sobre isso. E o texto que eu li, Jesus está se despedindo dos seus discípulos e está falando para eles: olha, é melhor para vocês que eu vá. Porque enquanto eu estou com vocês fisicamente, eu estou com vocês. E eles estão tristes, porque eles querem que Jesus fique com eles. E mais, eles querem que Jesus fique de forma palpável, física, de maneira que eles possam pegar, correr para Jesus, buscar Jesus. Jesus está ali. Então Jesus estava falando: eu tenho que ir. Eles, não, eles estão tristes. No versículo anterior, eles estão tristes, porque Jesus está se despedindo. E eles: não, eu quero que Jesus fique conosco aqui. E Jesus fala: é melhor que eu vá, porque enquanto eu estou fisicamente, eu estou limitado. Eu estou limitado pela presença física, corpórea. Eu estou limitado porque Ele, ao se encarnar, Ele se autolimitou. Apesar de saber, conhecer e todo o poder, Jesus não está em todos os lugares e, no propósito de Deus,
agora Deus vai cumprir o grande sonho de Deus. Essa é uma palavra que entrou na moda no meio evangélico, né? Que eu nem gostava no começo, mas eu falei, vamos fazer uma licença poética. A licença poética é o sonho de Deus. A licença poética, porque é o sonho de Deus, que é uma coisa que Deus sempre desejou desde o início do mundo. E Jesus fala agora precisa se cumprir. Desde o projeto eterno de Deus, desde antes da criação, qual é o projeto de Deus? O ápice do projeto de Deus não é Ele se fazer carne e estar conosco, não é. Não é Jesus andar no nosso meio, não é Jesus se fazer carne, e esse ainda não é o cumprimento do sonho de Deus. O sonho de Deus para nós é mais do que isso. Só que a gente fala assim, esse aí está bom, Senhor. Eu quero que Jesus fique com a gente. A gente pegue nele, toque nele, a gente converse com ele, coma com ele. Ele, que o vento vem, ele para o vento, ele multiplica o pão, ele multiplica o peixe, ele cura o enfermo. Fica aqui, Jesus. Jesus não, é melhor que eu vá. O mais importante é a nossa cultura. Você já brigou com Deus por coisas que você acha que é melhor? Senhor, o Senhor podia me dar isso, Senhor. Como é que o Senhor não me dá? União com a sua. O Senhor não sabe o que o Senhor está fazendo. O Senhor não sabe, Senhor. Eu que sei o que é melhor. E aí diz, não, mas é melhor esse. E você sabe que a vida inteira, a vida toda nossa, a maturidade, o crescimento é quando a gente reconhece que Deus sabe o que é melhor. Voltei num outro dia. A vida toda a gente fica julgando o mundo, julgando a sociedade, julgando Deus, julgando a igreja, julgando as pessoas, julgando todo mundo, porque a gente acha que a gente é melhor do que Deus. O Senhor não sabe bem o que o Senhor está fazendo. Eu sei mais do que o Senhor. Ah, se eu fosse Deus. Né? Então, o nosso problema é essa falta de aceitação, que Deus sabe o que é melhor. Deus sabe o que é melhor. E aí, normalmente, a gente não quer. Eu lembro a minha filha, quando ela saiu de casa para estudar em São Paulo, começou a morar lá, e de vez em quando ela vinha e falava, ah, papai, vida de adulto dá muito trabalho. Eu quero voltar aqui para a casa de vocês, aqui vocês pagam as contas, comida, eu fico aqui, a vida de adulto tem que tomar decisão, escolher, e dá muito trabalho. Jesus está dizendo para os seus discípulos, é hora de vocês virarem adultos. Porque se eu ficar aqui, vocês sempre vão ser infantilizados, dependentes. E o grande sonho de Deus não é Cristo com vocês. O grande projeto de Deus, desde a criação do mundo, não é Cristo com vocês. É Cristo em vocês. Em vocês. E o primeiro sinal que você está virando adulto na sua vida, tem gente hoje com 30 anos de idade que ainda não é adulto. Primeiro sinal que você está virando adulto é quando você assume responsabilidade. Você começa a assumir responsabilidade. Então, até o momento que Cristo está comigo, que você está com o papai, com a mamãe, com isso, com o tio, você tem eles ali. Ele está com você. Qualquer coisa, eles vão lá, vão defender, vão ajudar. Então, e você fica na boa. Agora, Jesus diz, é melhor, eu preciso ir, porque eu não vim. Esse processo não é definitivo. O processo definitivo, o sonho de Deus, é que Cristo viva em vocês. É que agora vocês sejam Cristo para o mundo. É que vocês assumam a responsabilidade de me mostrar, de me revelar, de fazer aquilo que eu fiz para os outros. É por isso que eu tenho que mandar outro, porque Jesus é aquele, João 14, outro igual a ele, outro paráclito, é a expressão do grego, o paracletos, como a expressão grega tem várias maneiras de pronunciar, o paráclito ou paracletos, outro, porque eu sou esse que vim aqui, o primeiro, mas eu vou enviar o outro, esse outro não vai ter limitação física, ele não vai vir encarnado, ele vai vir para dentro de vocês, para formar Cristo em vocês. Gálatas 4,19. Esse é o grande projeto de Deus, Romanos 8, 28, 29. O propósito eterno de Deus é fazer com que nós sejamos conforme a imagem do seu Filho. Esse é o plano eterno de Deus. O plano de Deus é fazer com que a humanidade
cada um dos seus filhos e filhas redimidos sejam semelhantes a Jesus Cristo, sejam parecidos a Cristo, vivam como Cristo, expressem o caráter de Cristo. Esse é o propósito de Deus. Em fazendo uma divisão didática, é mais ou menos o seguinte: o Jesus histórico, físico e encarnado, esse precisa morrer, para que o Cristo eterno, cósmico e espiritual entre em vocês através do seu Espírito e comece a formar o caráter de Cristo dentro de vocês. E normalmente a gente não quer isso. Por quê? Porque a gente quer ser cuidado. Eu não quero cuidar. A gente quer ser ajudado, a gente não quer ajudar. A gente quer ser alimentado, a gente não quer alimentar. A gente quer ser abençoado, mas a gente não quer abençoar. Nós queremos receber, mas a gente não quer dar. Então Jesus diz: é melhor para vocês amadurecerem, para vocês crescerem, é melhor que eu vá. É melhor que eu vá. E aí eu vou mandar o Paráclitos. Toda tradução da Bíblia vai traduzir essa palavra, cada uma vai pegar uma forma de expressar essa palavra no português, que ela é uma palavra tão ampla que os estudiosos, cada um pega um. Então veja o que quer dizer o Paráclito, esse Espírito. Ele é chamado de Consolador, de Encorajador, de Intercessor, de Auxiliador, de Conselheiro, de Advogado, de Ajudador. E agora o Eugene Peterson traduziu na Bíblia a mensagem de amigo. O amigo virá para dentro de vocês. E é esse amigo, esse poder, essa presença espiritual que vai entrar em vocês. E ele é o mestre, ele é o guia, ele vai guiar vocês a toda a verdade, ele é o professor, ele é o orientador. Ele é o Espírito da verdade, que vos guia a toda a verdade. Ele é aquele que vos fará lembrar de tudo que eu falei. O Espírito Santo que vai formar Cristo em vocês. E é por isso que eu preciso ir, para que Ele venha, para que vocês sejam parecidos comigo. E aí tudo na nossa vida, você tem que pensar isso, quando a gente canta, lê Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito? Fazer que você seja parecido com Cristo. Então o sonho de Deus para você não é dar carro do ano, entendeu? Só se esse carro do ano fizer de você uma pessoa mais parecida com Cristo, que eu acho difícil. Não é para você ganhar na Mega Sena, não é que você fique milionário, porque inevitavelmente, já contei para vocês no dia que eu sonhei, né, no meu sonho eu ganhei a Mega Sena da virada, lembra? Eu ganhei um sonho, eu sonhei até com os números e não joguei, e no sonho, quando eu fiquei rico, eu comecei já a brigar com o povo, entendeu? Você quer meu dinheiro, você está atrás do meu dinheiro, no sonho eu já fiquei ruim, entendeu? No sonho eu já comecei a brigar, aí eu falei, é melhor eu ser pobre, que eu não brigo com ninguém. Já acordei assim, não vou nem jogar. Então a gente pensa o que é o bem. O que é o bem para mim? O que é bem? É Deus que sabe o que é o bem. É o melhor para o seu caráter, para a sua alma, para que você seja parecido com Cristo. E aí, Deus vai usar as coisas, as circunstâncias, os relacionamentos, as pessoas, para moldar, para aperfeiçoar, para santificar, para nos tornar parecidos com Cristo. E muitas vezes a gente não vai gostar disso. Porque a gente gosta da vida acomodada, que Deus faça tudo por nós. Que Deus faça tudo por nós. Mas o sonho de Deus é fazer tudo através de nós. A maior obra de Deus na sua vida não é o que Ele quer fazer por você. É o que eu quero fazer em você e através de você. Essa é a maior obra. É o que Deus quer tornar você uma pessoa parecida com o seu Filho Jesus Cristo. E aí, às vezes, o tempo vai passando e a gente se torna infantil. Infantil, o tempo passa e a gente não quer aprender, não quer amadurecer, não confia no propósito de Deus. Você não estuda, você não aumenta a consciência, não aumenta a percepção, não aumenta o entendimento da palavra, não aumenta os relacionamentos íntimos, não se submete à forja e à fornalha de Deus, porque você quer ficar lá. Aí,
usando o exemplo da minha filha de novo, né? Um beijo, não papai, eu dizia, eu vou ficar aqui na sua casa para sempre, porque aqui é bom demais, eu quero morar aqui com vocês, São Paulo é muito trabalho, é muito barulho, eu fico aqui mesmo. E aí? Não vai amadurecer, não vai crescer, não vai assumir responsabilidade, não vai tomar decisões, não vai fazer o que ela está fazendo hoje. Não vai fazer. Para amadurecer, você precisa permitir. Agora, o Espírito Santo vem para nos fazer isso. A missão do Espírito é essa. É por isso que ele chama. Mas como é que eu vou fazer isso, pastor? É por isso que ele chama o encorajador, o auxiliador, o ajudador, o advogado, o defensor. Ele vai estar fazendo tudo isso dentro de você. Dentro de você. E aí a gente aprende muito a transcendência de Deus. Isso é bíblico, é maravilhoso, Deus que está lá. Mas a Bíblia fala, e através da nova aliança, a imanência de Deus. Quando você orar, não ore apenas pensando de Deus sentado no trono lá longe. Pense no Deus que está sentado no trono do seu coração dentro de você. Aquilo que dizia Santo Agostinho: Deus é mais íntimo meu do que eu mesmo. Deus me conhece mais do que eu me conheço. E mesmo assim Ele me ama e me aceita. Pense em oração, não na sala do trono diante de um Deus majestoso que é bíblico e verdadeiro, mas pense de sentar na sua mesa da cozinha, conforme nós cantamos Emaús, sentar na mesa e falar: Jesus, senta aqui comigo. Espírito Santo me guia, me inspira, me ilumina, me dá força, me ajuda, me socorre, me dá entendimento, discernimento, compreensão, me ajude a lembrar. Quantos momentos da minha vida eu estou diante de pessoas, situações difíceis, e eu penso um monte de coisa para falar, e eu penso um monte de argumento, e ali naquela hora não tem, o Espírito Santo traz um versículo da palavra, e era o versículo que a pessoa precisava ouvir. Enquanto eu estou orando, Deus traz um versículo, e aquele versículo faz a diferença, consola, encoraja, anima, cura, é um bálsamo na vida da pessoa, porque o Espírito vos faz lembrar. O Espírito te ajuda de dentro, ele não está do lado de fora, ele está do lado de dentro. É por isso que muitos crentes, quando passam por situações difíceis, falam assim: eu não sei como eu aguentei passar por isso. Eu sei, o Espírito Santo de Deus está em você, e Ele te ajuda, e Ele te fortalece, e Ele te socorre, e Ele te encoraja, e Ele te põe de pé. A ideia também é que te ergue, te anima, é o animador, é aquele que te ergue, te levanta, te põe de pé, é o Espírito Santo, e Ele não está fora, Ele está dentro de você. E aí você precisa ser sensível à direção do Espírito Santo de Deus. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 1 a 3. Nós cantamos hoje aqui. 2 Coríntios 3, de 1 a 3. Já nos tempos bíblicos, quando um apóstolo, um cristão ia para um lugar ou outro, ele precisava levar cartas de recomendação, para mostrar quem ele era. E alguns estavam dizendo: Paulo, você precisa de cartas de recomendação para dizer que você é apóstolo. Você precisa de cartas de recomendação lá do Colégio Apostólico de Jerusalém. Aí Paulo escreve aqui, 2 Coríntios 3, falando sobre isso. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Você precisa estar falando de mim? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Paulo está dizendo: será que eu preciso de carta de recomendação? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações. Paulo está dizendo: as cartas de recomendação são vocês, é a vida de vocês, é a vida de Cristo em vocês, é o Espírito Santo vivendo em vocês que mostra que eu sou um apóstolo, que mostra, vocês são essas cartas vivas de Deus. A Bíblia, irmãos, como livro assim impresso, demorou muito tempo com a invenção da imprensa de Gutenberg, mas antes de 1500, um livro era muito caro.
O apóstolo Paulo, os discípulos iam para uma cidade pregar, se eles fossem levar os papiros e pergaminhos, precisavam de um caminhão lotado. Então, onde é que estava a Bíblia para eles pregarem? Onde é que estava a Bíblia? Já circulavam as cartas apostólicas, os evangelhos, já tinha a Torá, mas ficava na sinagoga, ficava no templo, era lida no sábado, mas as pessoas não tinham como a gente tem. Então, quando Paulo chegava num lugar, onde é que está o Cristo? Onde é que está? Está aqui. E vocês sabem que uma das primeiras acusações contra os cristãos nos primeiros séculos, nos 3 primeiros séculos da igreja cristã, os cristãos foram muito chamados, muito acusados, sabe de quê? Ateus. Você vai ver as cartas dos pagãos, dos governadores de Roma, as cartas, tem um grupo aqui que são os ateus. Eles falam, mas por que ateu? Por que ateu? Por que os cristãos eram chamados de ateus? Sabe por quê? Porque ele chegava diante de um pagão que tinha aqueles templos, aquelas imagens, aqueles sacerdotes e sacerdotisas, aqueles sacrifícios. Aí o pagão chegava e falava assim, viu? Onde é o lugar sagrado de culto? Onde é que vocês cultuam? Em todo lugar. Todo lugar. O nosso Deus a gente adora em espírito e em verdade. Viu, mas quem é o homem sagrado? Quem é o sacerdote de vocês? Quem é? Todos que têm Cristo são sacerdotes do Deus vivo. Mas e o sacrifício? Vocês não fazem sacrifício? Sim. Já foi feito de uma vez por todas e definitivo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então os pagãos falaram assim, eles não têm templo, eles não têm sacerdote, eles não têm lugar sagrado, eles não têm sacrifício, eles não têm coisas visíveis, eles não têm imagem. Onde é que vocês cultuam? Na casa, debaixo de uma árvore, na catacumba. Onde é que Deus está? É só a gente reunir, Deus manifesta. Ele habita em nós. E os pagãos olhavam, são ateus, porque não viam nada. Mas onde é que está Cristo? Cristo está em nós, nós somos a carta viva de Deus, escrita pelo Espírito Santo em nosso coração. Cristo vive em nós. É por isso que perseguia a igreja e os cristãos mudavam e a igreja continuava crescendo, avançando, evangelizando. Onde chegava um cristão, chegava a igreja. Onde tinha uma casa de um crente, tinha um templo. Onde chegava lá, tinha culto e adoração, porque ali estava alguém habitado pelo Espírito Santo, e Deus agora não habita em Jerusalém, ou templos feitos por mãos humanas, mas em espírito e em verdade, onde ele foi invocado, ele se manifesta. Onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles, disse Jesus. Aleluia. O grande sonho de Deus, irmão, não é construir templos e templos e templos de pedra, é fazer de você um templo cheio do Espírito Santo, parecido com Jesus Cristo. Esse é o sonho de Deus. Esse é o sonho de Deus, que você amadureça a semelhança do Filho de Deus. O pastor Silmar Wilbert, missionário apoiado por nossa igreja, que está na África, há mais de 30 anos, ele conta que logo quando ele chegou na África, ele estava em Angola, e aquele país tinha acabado de ter uma guerra civil. Muitas pessoas tinham morrido, ele chegou na casa de uma mulher para orar por ela e começou a falar para ela, olha, Deus ama você. E a mulher ficou muito brava. E a mulher começou a falar com ele, se Deus me ama, por que Ele deixou minha família toda morrer na guerra? Porque só eu sobrei. E ela começou, se Deus me ama, e começou a chorar e brigar com ele. Aí o pastor Silmar, sob a direção do Espírito Santo, ele falou, Deus te ama, que me mandou hoje aqui, para dizer para você que Ele não desistiu de você, que Ele vai te ajudar, que Ele vai te dar força, que Ele vai te consolar. E ele foi e abraçou aquela irmã, e ela chorou no seu ombro, e ele diz que aquela foi uma das primeiras convertidas em Angola, porque ela viu o Cristo Consolador nele, que a abraçou, que a amou e que demonstrou o amor de Cristo por ela no meio da dor. É isso que Deus nos chama, irmãos. Sermos a presença de Cristo, ser essa carta viva. O Dwight Moody dizia, de 100 pessoas, uma vai ler a Bíblia, 99 vai ler a vida dos que andam com a Bíblia. Você entendeu? Você entendeu? Daquele povo lá, que sei lá, de 100 pessoas, uma vai ler a Bíblia, 99 vai olhar para os crentes que andam com a Bíblia. E vamos ver se a vida dele reflete o Cristo vivo. E aí quando ela enxerga alguém que vive, ela busca a palavra de Deus.
Esse é o sonho de Deus, nos tornar parecidos com Cristo. E o Espírito Santo de Deus é um Espírito missionário. Cristo nos amou, mas Ele não amou só você, Ele amou o mundo inteiro. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único. E agora Ele nos chama, você recebeu graça, recebeu perdão, recebeu o amor de Deus, agora seja Cristo para os outros. Seja a presença de Cristo na vida dos outros. Aqui, às vezes orando aqui na reunião de oração, quantas vezes eu falo, Senhor, vai lá e fala com aquela pessoa, e o Espírito Santo fala, não, eu vou lá, mas vou através de você. Senhor, vá lá, Senhor, e ajuda aquela pessoa. Eu quero ir lá, mas em você está as minhas mãos, a minha boca e os meus pés. Vai lá que eu vou com você. Então a infância na fé é que Deus faça tudo. A maturidade é, Senhor, vamos fazer junto? Espírito Santo de Deus me capacita, me dirige, me ilumina, me dá poder, me dá intrepidez, me dá autoridade, me dá compaixão, me dá amor para eu fazer junto. Então o Espírito Santo é um Espírito missionário, é um Espírito que apoia. No ano 2000, quando eu era pastor em Londrina, eu tive a oportunidade de convidar para pregar na igreja, numa conferência missionária, o presbítero Azor Ferreira. O Azor Ferreira foi presidente da Junta de Missões Estrangeiras da nossa igreja, é um presbítero, faleceu há pouco tempo, ele já era idoso, e agora em São Paulo encontrei o livro das memórias do presbítero Azor. E o Azor, um homem de Deus, um homem impressionante, um homem muito simples. Os seus pais eram boias frias, trabalhava aqui cortando cana, foi criado no meio do mato. E logo seu pai se converteu, e aí educou ele e a família no Evangelho, ele também seguiu a Jesus a vida toda, e o presbítero Azor, nasceu nele essa paixão de comunicar o Evangelho, de levar o Evangelho, de pregar o Evangelho. Então ele liderou a UPH, o trabalho dos homens presbiterianos, despertava os homens para orar, para evangelizar, para fazer cultos nas casas, nos bairros, nas periferias, nas cidades. Pegava uma caminhonete, comprou uma caminhonete só para levar os crentes lá atrás, naquele tempo podia, e ele ia, fazia culto. Eu lembrei lá na Bahia, quando a gente saía para pregar nas cidades, em cima de caminhão, levava o grupo de jovens, o Azor, incansável, e às vezes a igreja não queria, a igreja estava acomodada, ele insistindo, vamos gente, vamos evangelizar, vamos pregar. Há 40 anos atrás, a igreja presbiteriana do Brasil tinha em torno de 40 a 50 missionários fora do Brasil, em 13 países. Para cada 10 projetos, 15 projetos que o Azor fazia, 15, 14, 13 eram recusados, só um era aprovado, só 2 eram aprovados, não tinha dinheiro, não tinha condições, e não tem jeito, a igreja não pode fazer isso, mas o Azor não desistiu. O presbítero Azor não desistiu, o homem trabalhava de vendedor, vendia pneu, trabalhava, não tinha na igreja presbiteriana alguém que não tinha um curso superior, não era formado em teologia, mas era um presbítero apaixonado por Deus e pelas missões. E há poucos anos, o presbítero Azor morreu, mas ele teve a graça de Deus de ver. Você vai ver aquele quadro ali na saída. 40 anos atrás tinham poucos. Hoje a nossa igreja está em 60 países do mundo, 270 missionários, indo para 300 missionários. Já plantou igrejas em Angola, em vários países da África, está ajudando as igrejas na Europa, na Índia, na Ásia, no Oriente Médio, porque um homem simples, cheio do Espírito Santo, abraçou a causa de Deus. Plantou igrejas nas periferias, nos bairros, incansável, determinado, muitos nãos, muita recusa, muita crítica, mas ele perseverou. E há poucos anos antes de falecer, ele viu a nossa igreja despertando para as missões, despertando para a evangelização, e viu essa missão crescendo aí com centenas de missionários. Irmãos, o Espírito habita em nós para a gente ser Cristo. Nós precisamos plantar igrejas, precisamos ajudar as congregações, São Manuel, Cerqueira César, Macatuba, Piraju, Manduri. Precisamos plantar novas igrejas aqui em Botucatu, em novos bairros. Precisamos ir evangelizar sábado à noite, sábado à tarde, ir lá no Sarade, ir lá pessoas com dependência química. Nós precisamos acordar para ajudar, ir para o hospital, ir para presídios. Ser Cristo na vida dos outros, levar o evangelho da salvação. E às vezes quando a gente fala, a gente fica de braço cruzado.
acomodado, sem fazer nada. E aí você começa a atrofiar, porque a fé precisa ser exercitada. A fé precisa ser exercitada, você precisa compartilhar o Evangelho. O John Piper já dizia que a maior força missionária da igreja é aquela que está menos atuante, que é a força dos aposentados. O pessoal diz, quando eu aposentar, eu vou trabalhar para Deus. E aposenta, e já era. A força de missões, o Cristo, onde é que está o Cristo? Onde é que as pessoas não conhecem o Evangelho, há congregações que precisam, a igreja sendo plantada, já está começando. Você poderia dar esse apoio, essa disponibilidade, você poderia se envolver, há projetos, há tantos projetos para a gente fazer aqui. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Onde é que está? Em você, em mim. Onde é que está o Cristo? Está aqui em mim. E aí esse homem me inspira. Esse homem de Deus me inspirou, e como é bom você ver essas histórias de gente simples, de gente que não tinha formação teológica, que não era pastor, mas que dedicou. E aí, irmãos, nós estamos aqui porque missionários saíram de sua terra, dos Estados Unidos, e vieram pregar o Evangelho para nós, para trazer o Evangelho para você. E agora há outros países, há outros lugares, que precisam conhecer esse Evangelho, essa salvação. Quem é que vai levar? Quem é que vai compartilhar? Há pessoas próximas e pessoas distantes. Há pessoas do nosso lado e talvez longe. Mas quem é que vai mostrar o amor de Deus? É eu e você. É a carta viva de Deus. Amém? Você quer ser adulto na fé? Você quer deixar de ser criança? Você quer assumir a responsabilidade como cristão? Cristão quer dizer pequeno Cristo. Você quer deixar de ficar esperando? Mas ninguém cuida de mim, o pastor não fala comigo, não me chama para fazer nada. Não me chama para fazer nada. Tem 300 trabalhos para você fazer na igreja. Tem centenas de ministérios para ser feitos, especialmente para ajudar o próximo. Você poderia se tornar adulto e ser o Cristo na vida de alguém, em nome de Jesus. Vamos orar? O Espírito Santo veio para nos ajudar a ser parecidos com Cristo, a formar Cristo em nós. Você não tem desculpa, eu não tenho desculpa, porque o Espírito Santo é Deus, é o Deus Todo-Poderoso. Ele quer transformar você. O único que pode impedir isso é você mesmo, porque o Espírito Santo de Deus, ele é gentil, ele é amoroso, ele não vai te forçar nem te violentar. A única pessoa que pode impedir o sonho de Deus se realizar na sua vida é você mesmo. Só você pode impedir. Mas você tem que querer. Você tem que se submeter. Você tem que se dispor. Convidar o grupo de louvor, nós vamos cantar esse louvor de novo, cartas vivas. Cartas vivas para esse mundo. Que as pessoas leiam o Evangelho em mim, na minha vida, nas minhas atitudes. Que eu seja expressão da graça de Deus para aqueles que precisam. Que esse cântico seja a nossa oração, seja a nossa entrega, seja a nossa disposição hoje. Vamos ficar em pé? Expressão do teu amor, somos teus filhos, queremos ser as tuas mãos, eu quero ser remido e me
parecer com meu Redentor. Ser como Cristo, ser a imagem do meu Criador, que o teu nome seja exaltado, Jesus, que o teu nome seja adorado por todos os povos, que eu não impeça ninguém de te ver, te amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Eu quero ser remido e me parecer com meu Redentor, ser como Cristo, ser a imagem do meu Criador, que o teu nome seja exaltado, Jesus, que o teu nome seja adorado por todos os povos, que eu não impeça ninguém de te ver, te amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escritas pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escritas pelas tuas próprias mãos. Que o teu nome seja exaltado, Jesus, que o teu nome seja adorado por todos os povos, que eu não impeça ninguém de te ver, te amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Sim, Senhor, nós queremos ser parecidos com Cristo, ser cartas vivas de Deus para esse mundo. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos guiados e dirigidos pelo Espírito Santo encorajador. Pessoas que estão fracas na fé, desanimadas, abatidas. Pessoas que estão, ó Deus, porventura acomodadas, que estão envergonhadas, que o Espírito Santo, que veio para levantar, para erguer, para animar, para encorajar, para curar, o Espírito Santo que veio para fortalecer, para defender, que o Espírito Santo encha essa vida. Pessoas que estão desanimadas consigo mesmas, pessoas que desistiram de fazer a tua obra, que o Espírito Santo fale, segrede ao teu coração: eu não desisti de você. Que o Espírito Santo fortaleça o interior, a alma, a disposição, lhes dê, ó Deus, entusiasmo, lhes dê coragem, lhes dê, ó Deus, ânimo, para expressar o amor de Deus a esse mundo perdido.
Que a esperança de Jesus domine a nossa vida, que a luz de Cristo brilhe através de nós, levando luz para os desesperados, conforto, alento, bálsamo, ajuda, apoio, abraço, socorro, partilha, recursos materiais. Que o Senhor nos ajude a expressarmos Cristo nesse mundo. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos guiados pelo Espírito de Cristo, a sermos parecidos com Ele nas palavras, atitudes, gestos. Que o Senhor se revele através de nós, nas pequenas coisas, dentro de casa, no trabalho, no trânsito, na rua, na escola, na faculdade. Que o nosso rosto expresse a presença de Deus em nós. Que onde nós formos e colocarmos as plantas dos nossos pés, ali seja um lugar abençoado, porque Deus está ali. E usa-nos, ó Deus, com autoridade, com ousadia, com intrepidez, para levar o Teu Evangelho, a boa nova de grande alegria para todos os povos. Que o Senhor nos use e leve a esperança para os abatidos, força para os cansados, bálsamos para os atribulados. Que o Senhor nos ajude a levar libertação para os oprimidos, levar, ó Deus, vista para os cegos. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos. Capacita-nos, transforma-nos, santifica. Espírito Santo de Deus que em nós habita. Só o Senhor sabe o que cada pessoa precisa aqui nessa noite. Só o Senhor sabe o que cada um necessita aqui nessa noite. O Senhor sabe às vezes o cansaço, o desânimo, e precisa daquela alegria do Espírito Santo. O abatimento existencial precisa daquela paixão sobrenatural. A vida de Deus, os rios de água viva que fluem dentro de nós, que se torna incontrolável, irreprimível, o fluir da vida de Deus em nós. O Espírito Santo faz isso. O Espírito Santo aquece o nosso coração. O Espírito Santo ilumina a nossa mente. O Espírito Santo dá saúde para o nosso corpo. O Espírito Santo enche-nos. O Senhor que prometeu que faria os velhos sonharem, dá-nos os sonhos do Senhor, para vivermos o melhor de Deus nessa terra, para vivermos os planos e propósitos de Deus nesse mundo. O Espírito Santo de Deus, guia-nos, unge-nos, conduz-nos, ó Pai, para essa vida plena, essa vida da alegria, da salvação, da energia espiritual do Senhor no nosso corpo e na nossa alma. Faz isso aqui, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que nós sejamos parecidos com Cristo e que os outros vejam Cristo em nós. É a nossa oração. Amém e amém. Amém.